A dívida do Berom, o antigo Banco do Estado de Rondônia, volta à pauta do governo. É mais uma tentativa de conciliação para quitar o débito com a União, que já passa dos 2 bilhões de reais. A cada ano que passa, a dívida fica maior. Na atual gestão, todos os esforços da equipe técnica da Secretaria de Finanças e o próprio governador estão voltados para, pelo menos, conseguir uma conciliação da dívida do extinto Banco do Estado de Rondônia com a União. Nós temos tido algumas tratativas junto à Câmara de Conciliação e Arbitragem Federal, na Advocacia Geral da União, em Brasília, em que o Estado tem sido ouvido sobre os seus interesses em conciliar com o governo federal a divisão da responsabilidade sobre a dívida do Berom. Entre 1995 e 1998, o Banco Central interviu no Berom, que tinha uma dívida de 31 milhões de reais, valor bem acima do patrimônio líquido do banco. Por diversas vezes, técnicos tentavam livrar o banco dessa dívida, realizando operações como, por exemplo, certificados de depósitos interbancários, ou seja, empréstimos feitos a outras instituições bancárias. Mas no caso do Berom, os juros cobrados eram altíssimos. 10 anos depois, a União entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para cobrar a conta. Aí, uma perícia realizada para apurar as responsabilidades mostrou que 80% da dívida são do Estado e 20% do Banco Central. Por isso, a necessidade de conciliar o pagamento. Essa ação está no Supremo Tribunal Federal já há alguns anos, e possivelmente ainda tem um longo caminho pela frente de discussão, e para buscar antecipar o resultado e resolver essa situação, o governo do Estado tem buscado a conciliação, a Câmara de Conciliação e Arbitragem, para tentar conciliar o entendimento com o governo federal sobre a responsabilidade nessa dívida. Técnicos da Advocacia Geral da União acreditam em um consenso, mas destacam que serão necessárias novas conversas e novos cálculos para chegar a um resultado. A dívida em 98 era de 340 milhões de reais. Atualmente está em 2 bilhões e 500 milhões de reais. Foi um crescimento muito significativo nesse período. E o que nós estamos buscando é uma redução, pelo menos, para metade desse valor. A dívida vinha sendo paga todos os meses desde 1998, mas o pagamento foi suspenso pelo STF em 2014, atendendo ao pedido do então governador Confúcio Moura, devido à urgência do Estado em atender a população atingida pela cheia do Rio Madeira. Em setembro de 2018, o ministro Edson Fachin ordenou que os pagamentos fossem retomados em parcelas. Isso gerou um valor acumulado de 5 milhões que devem ser pagos em 2 anos. O resultado foi um aumento no valor da parcela, de 12 milhões para 17 milhões de reais. É um tema que tem sido tratado com muito cuidado, com muito carinho, por parte do governo do Estado, por parte do governo federal, e esperamos conseguir um entendimento nos próximos meses. Isso aí é triste, é chocante. E, lamentavelmente, chegou num ponto insustentável. Porque para o Estado de poucos recursos como o nosso, que vou chamar de Estado pobre, nós não somos pobres, não, mas nós somos um Estado com grande potencial, um Estado jovem ainda, mas nós não temos condições de quitar uma coisa e mais, além de uma dívida impagável, porque nós temos outros compromissos também, essa dívida ainda não está bem explicada. Nós temos estudos realizados por técnicos do Tribunal de Contas do Estado, e olha que o Tribunal de Contas do Estado, ele tem know-how para fazer isso. E, inclusive, se não me engano, foi o conselheiro Crispim, que é um técnico que sabe manusear com isso, com os números, e ele tem um estudo profundo sobre isso, e a dívida é a metade do que eles estão apresentando, para começar a discutir. Porque existe uma outra coisa também que lamentavelmente não se leva em conta,
e até o tempo ele apagou um pouco essa situação, mas nós lembramos muito bem, isso foi no governo de Waldir Raupp, porque aconteceu, na verdade, quando o banco não estava realmente bem, mas a dívida era uma dívida totalmente administrável. E quando se resolveu fechar a maioria dos bancos estaduais, a grande maioria, se não quase a totalidade, o Banco Central enviou aqui para o Berom dirigentes que assumiram o banco, e o banco ficou sob intervenção do Banco Central. Me parece que eram 3 diretores que para cá vieram, e eles faziam e desfaziam. Eles prendiam e mandavam soltar. O Banco do Estado de Rondônia, nos seus últimos anos, ele foi administrado pelo Banco Central e não pelo Estado de Rondônia. E foi justamente nesse período, e vocês busquem a história, porque ela está aí para ser contada. Eu sou muito ruim de números, mas quando eles chegaram aqui, o Banco Central assumiu o Banco de Rondônia, o nosso saudoso Berom, a dívida era uma. 2 anos depois, acho que foi isso, eles saíram daqui e deixaram uma dívida 10 vezes maior. 10, 12, 15 vezes maior. Isso aí é só buscar, acho que, inclusive, o nosso jornalista podia buscar essa informação amanhã, porque ela está aí, circulando, é fácil. Procurar o conselheiro Crispim, Tribunal de Contas, eles vão trazer esses números. Então, na verdade, quem mal geriu o Berom nos seus 2 últimos anos, quem construiu essa dívida horrenda, foi o próprio Banco Central. E eles nunca assumiram isso. Nunca assumiram isso. Não estava sob a nossa gestão, sob a nossa administração. E agora o povo de Rondônia que tem que pagar essa dívida construída irresponsavelmente, criminosamente, pelo Banco Central. E é isso que tem que ser batido forte. Vieram aqui, o banco não estava bem, a gente sabe disso, mas não era essa coisa não. E escangalharam com o Berom. Destruíram o Berom. Compravam papéis do governo federal, da União, com altíssimas taxas de juro, parecendo que aquilo era de propósito para realmente inviabilizar o banco. Que diziam que vinham aqui para salvar o banco. Eles agiram o tempo todo para inviabilizar qualquer recuperação do Banco do Estado de Rondônia. E os nossos senadores, os nossos deputados federais, o governador Marcos Rocha precisam voltar lá e dizer isso para eles. E eu fiz parte de uma comissão, quando fui deputado estadual, que justamente tratava desse assunto, e fui várias vezes a Brasília para discutir isso com técnicos da União. Porque não é só a dívida em si, mas ela foi construída por irresponsabilidade e, quem sabe, até propositadamente pelos interventores do Banco Central que aqui vieram e rebentaram e terminaram por rebentar o Berom. Essa é a verdade, esta é a história, e a história ninguém apaga. E se quiserem apagar, eu tô aqui para ficar lembrando. Essa dívida não é do povo de Rondônia, toda não,